Lucas, capítulo 18, verso 35. E vamos até o versículo 43. Lucas, capítulo 18. Melhor, é isso mesmo, 18. Estou embolando com minha copa velha aqui. Versículo 35 até o 43. Deus, pela tarde, ou melhor, pela manhã, né? Colocou essa passagem no meu coração e vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite, né? Tenho certeza que Deus tem algo para nos dizer, né? Porque estamos aqui pregando que Deus também não fala com a gente, né? Ao contrário. Quando chego em casa, eu até mesmo revejo a mensagem para eu ver o quanto Deus tem falado com a gente ultimamente, né? Diz assim: e aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego que estava sentado à beira do caminho pediu esmolas. Ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam em frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu: que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a tua fé salvou. Imediatamente ele passou a ver de novo. E Jesus seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Tem algumas coisas aqui nesse texto, né? Na verdade, se quiser ligar o ventilador, pode ligar, tá, Marcos? O meu frio acabou, né? A mãe tá com calor ali. E o texto ele é muito pregado hoje, né? Esse texto sobre os cegos de Jericó. Mas às vezes são coisas que a gente precisa ver, e a palavra de Deus ela é um livro de revelação, né? O texto que você ouviu tantas vezes sendo pregado, e naquele dia parece que aquele texto ele veio diferente para nós. Por que ele veio diferente? É porque Deus ele quer falar contigo pessoalmente, quer falar de uma forma especial para você. E hoje, nós apresentando esse texto, a gente começa a ver muitas coisas boas aqui nesse texto, e uma delas é a cura desse homem, né? Um homem cego, que por conta da sua cegueira, ele tinha que pedir esmola para poder ganhar o seu dia a dia. E o mais interessante que nós podemos aprender nesse texto, que eu acho muito legal, é que ele não estava preso à sua vida de pedir esmola, ou como mendigo, como podemos chamar isso. Ele não estava preso a isso. Porque se ele estivesse preso a isso, ele faria como muitos fazem, né? Vou aproveitar aqui, vou dar um de cego agora aqui, né? Eu vou continuar pedindo esmola, né? Não, imediatamente ele glorifica a Deus. É por isso que a gente tem que olhar para a Bíblia, sabe, com o olhar da graça. Eu sempre estou falando isso, né? Mas é isso que Deus está nos chamando a atenção nesses últimos dias nessa terra. Falar sobre a graça. A igreja precisa apresentar a graça para essas pessoas. E tem muitas pessoas que estão aí fora, que elas estão na vida miserável que estão, porque elas, de alguma forma, foi isso que o destino
do mundo, né, o sistema que eles vivem, lhes proporcionaram, né, a vida de miséria. Né? Então, não é, nem todos que estão na miséria é porque foram levados à miséria ou foram levados àquela situação, não. Tem alguns que, infelizmente, nasceram nisso. E por conta de não ter como sair dessa vida, elas acham que a única forma de que é continuar vivendo. E para continuar vivendo, precisam da sequência, nem que seja vivendo no submundo da vida. No caso desse cego aqui, ele estava sempre ali, na beira do caminho, pedindo esmola, ganhava suas esmolas, mas algo chama a atenção dele, né? Uma multidão, como sempre era de costume, né? Jesus sempre, quando andava, a multidão sempre estava em volta dele, e ele perguntou, né? O que está acontecendo, gente? Ó, tá vendo aí Jesus, o Nazareno. E ele somente era cego, mas ele tinha um ouvido bom. Né? E a Bíblia fala no capítulo 10 de Romanos, verso 17, se não me falo a memória agora, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Então a fé ela é um ato que a gente ouve e toma posse. E ele disse, esse homem pode me curar, ele pode me tirar dessa situação. De vez em quando a gente está lá vendo alguns vídeos, e ontem à noite estava vendo um dos vídeos, sempre tem ali uns debates, não sei se os pastores civis já viram uns debates lá de pastor com os umbanda, com os ateus, né? Sempre tem esses negócios, eu continuo a ver, mas eu não consigo muito terminar vendo, que me dá um pouco de nojo, entendeu? Me perdoe a minha expressão, isso me dá uma náusea, ver aquilo, pessoas falando aquilo e outros mais dizendo que Jesus nunca foi Deus, que assim, etc. E porque esse é o problema da humanidade. Enquanto o ser humano, ou as religiões, vamos dizer assim, elas não entenderem que Jesus é o Deus encarnado, é o verbo que se fez carne, vão todos eles continuar insistindo nessas loucuras aí fora. E aí tem as discussões lá. E por não crer que ele é Deus, é porque não recebe o que eles precisam receber, que é a cura. A cura não está, na verdade, em humano, está em Jesus. Está em crer em Jesus. É por isso que os evangelhos estão aqui. O evangelho está aqui para isso. É para poder nos mostrar como seguir e como vencer as batalhas espirituais, como vencer, como ser curado. Né? A gente tem que desafiar a própria ciência. Né? A Bíblia nos ensina isso. Né? Por mais que digam aí que Deus criou a ciência, não tem essa ideia? Deus criou a ciência e não tem que respeitar a ciência. Tudo bem, eu tenho todo o respeito pela ciência, mas o que eu entendo na palavra é que nós temos que desafiar a ciência. Enquanto nós não desafiarmos a ciência, o mundo vai achar que a igreja é isso mesmo. Vive em menção do mundo, tem que ir para a fila do NPS, tem que fazer a fila disso, tem que fazer a fila daquilo, acordar de madrugada, fazer uma série de coisas e ficar vivendo somente em menção disso tudo. E onde está a nossa fé? Onde está aquilo que nós dizemos que acreditamos? Nós cremos realmente no que Deus diz? E Bartimeu aqui, ele foi um homem que ele, ao ouvir dizer que era Jesus, ele não teve, ele foi imediato, começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O grito era incessante, perturbador, incomodando até a multidão, o povo que estava lá. E é isso que nós precisamos fazer, temos que incomodar a população, o Brasil, o mundo todo com clamor a Jesus, o filho de Davi. E quando nós ficarmos calados e vendo as coisas acontecerem ao nosso redor, a nossa família indo a pique, as pessoas morrendo de uma forma tão assustadora, o crime aumentando a cada dia na nossa cidade, e nós vamos lá e vemos tudo isso, e infelizmente muito de nós nos calamos diante disso tudo. Nos calamos. Onde está o nosso clamor?
Quando você vem à igreja, o que você pede a Deus? O que você pede a Deus? É isso mesmo que Deus quer que você pede a Ele? Mas a gente falou que para quê? Para que somos cristãos? Por que estamos na igreja? Por que nos denominamos e dizemos que somos filhos de Deus? Ser filho de Deus é uma coisa muito maior do que nós imaginamos. Se você entendesse o que é verdadeiramente ser um filho de Deus, nós iríamos dizer assim, olha, eu tenho muita coisa ao meu favor. E nós cantamos aqui, a última canção que o pastor Silvio cantou aqui, eu ouvi ela por alto, eu não conheço ela. Mas toda vez que eu ouço ela, aí quando ele cantou o refrão, eu me lembrei, né? No início eu não lembrei, não. O refrão eu me lembrei assim, rapaz, a canção, ela é magnífica. O clamor, levantar as nossas vozes em crer no Senhor. Ninguém fazia Bartimeu calar. E às vezes as poucas coisas que nós vimos nesse mundo nos faz calar. As religiões nos fazem calar. As autoridades nos fazem calar. Eu estou falando de autoridade, não é chegar na rede social e ficar falando mal do presidente da República, fazendo brincadeiras com bonequinhos com o presidente da República. Eu sou contra exatamente sobre isso. Eu sou contra isso. Não estamos aqui para poder falar mal de governo. Seja ele quem for, mas pastor, o governo está lá, ele eu não vou ter nem, não importa, ele está lá agora, foi Deus que permitiu, então vamos orar para que Deus abençoe ele, porque o presidente que vocês acham que ele pensa que ele é mau, ou o governo que acha que é mau, é o mesmo que Deus também quer salvar. E temos que clamar. A mudança está dentro daquilo que nós clamamos a Deus. Se não está tendo mudança, se as coisas não estão acontecendo, é porque nós não estamos clamando como deveríamos clamar. Ou nos calamos facilmente diante de alguma coisa, de uma opressão, de uma afronta ou qualquer coisa semelhante. Estamos sempre nos calando. Aí o que faz? A forma das pessoas responderem isso é ir para rede social. A pior coisa que tem no mundo é rede social. É usar a rede social para jogar indireta. Seja pessoal. Se o meu problema é com a pastora Cris, eu vou lá no WhatsApp dela e já falo com ela exatamente. Eu não tenho que chegar lá, né? A pastora Cris não me deu oportunidade. Aí eu vou lá para a rede social, ainda uso, como eu tenho ela no meu WhatsApp, né? Ela vai ver, né? E eu jogo lá, escrevo lá. Tem irmãos que não valorizam o meu ministério. Tem irmãos que não gostam de mim, né? Entendendo o que eu estou dizendo? Aí usa a rede social para usar, sabe, esse tipo de coisas que são coisas que não faz parte do caráter cristão. Como é que nós vamos clamar por uma melhora do nosso país, da nossa igreja, da nossa cidade, dos nossos parentescos, se nós estamos andando conforme o mundo, esquecendo de clamar ao Deus que pode fazer todas as coisas? Bartimeu tinha essa ciência. Ele pode resolver o problema. Ninguém vai me calar. Eu vou gritar. Cala a boca! E ele continuava. Filho Davi, tem misericórdia de mim. Podemos até dar em conjunto aqui aquela passagem da mulher que tinha o fluxo de sangue, né? E ela fez lá, usou até a ciência, né? Ela usou a ciência. A ciência não deu jeito, como não dá jeito em muitas coisas. O que ela fez? A ciência não deu jeito, então eu vou procurar alguém que está acima da ciência. Jesus. Ela disse uma palavra que é a palavra mais encantadora da Bíblia. Se eu apenas tocar na hora do seu manto, eu serei curada. Ela não falou, se eu tocar lá, quem sabe eu posso ser curada. Ela não falou isso. A Bíblia é bem claro. E Marcos é que registra isso. Não lembro algum capítulo agora, meu versículo. Mas é Marcos é que registra. Ele fala, se eu apenas tocar, eu serei curado. Eu só preciso chegar próximo dele. Eu só preciso chegar e tocar na hora do manto dele. Só isso para eu ser curada. Não preciso mais de nada, não.
É por isso que a gente ouve tantas coisas, né, amados? Eu fico, triste, é que a gente ouve tantas coisas dizer sobre Jesus, mas na hora que nós estamos nos deparando com a situação, com o sistema, com a circunstância, nós às vezes deixamos isso desapercebido, aquilo que foi pregado desapercebido. Quantas vezes eu estou lá no meu particular dizendo: Jesus, quantas vezes eu prego sobre isso? Eu creio no que eu prego. Eu creio no que eu ensino. Esse dia eu estava falando sobre o livro de Jó. Impressionante isso, pastor Silvio. E na mesma hora eu ali gravando, irmão. Na gravação, não era nada ao vivo, que como estou pregando aqui agora, né? É eu, a câmera e eu, né? Não é ninguém. Nem minha esposa estava ali para poder eu escutar. Não sei se ela escuta depois, né? Mas, eu ensinando, eu falava, eu acho que eu estava vivendo acho que era eu que estava ali falando. Era eu que estava vivendo aquilo. Então a gente precisa olhar para a Escritura com fé. E Bartimeu olha e grita, ele desesperadamente, ele não perde tempo. E a gente perdemos tempo, vemos nossos familiares indo de mal a pior, acamados, né, doentes, outros caminhando no mundo do inferno, caminhando para ir para o inferno, e estamos nós apenas dizendo: vamos lá, vem de ir para a igreja, né? Não fica lá na nossa vida. Quando a gente fala isso, sem a gente perceber que fala isso. Mas a gente precisa entender: não, o inferno não vai ninguém, não. Escutou, Jeová, Senhor da glória, Senhor Todo-Poderoso? Eu quero agora profetizar. Eu quero liberar a palavra de libertação para essa pessoa. Tem um caso aí, que eu não vou dizer aqui especificamente, e que aparentemente parece uma coisa que revirou contra nós, contra nossos princípios bíblicos, contra nossos princípios de vida, né? E hoje eu fui lá fazer um negócio lá e vi a pessoa. Eu olhei assim: Jesus, se ele é tão fiel assim à religião dele, imagine esse cidadão agora, Jesus, sendo salvo pelo Senhor Jesus e vindo para a igreja, como ele vai agir em favor da igreja. Mudou a forma de pensar. Eu não vi aquilo como uma afronta. Estou vendo aquilo como uma forma de saber que eu posso investir sobre aquela vida. Quer ver? Muitas pessoas acham que o dono da boca de fumo, ele é uma pessoa que tem o meu chefe do tráfico, tem uma liderança, irmão. Por mais que a liderança dele seja forçada, se não obedecer vai morrer, né? Mas é líder. E em vez de nós ficarmos com medo, se aquela vida que está assim, por que ele vive assim? Ao contrário, olha para ele assim, com os braços e fala: imagina esse cara na igreja, liderando um grupo. É claro que ele não vai usar a força para poder matar ninguém da igreja, mas ele vai usar o perfil dele de liderança para poder favorecer o reino de Deus. Tudo que você vê lá, que é forte, nós temos que clamar a Deus para eles virem para a igreja para poder também serem fortes aqui dentro. Eu falo isso que quando eu tinha 12 anos de idade, nós tínhamos lá em Chapecó um time de futebol. Eu, com 12 anos, liderava um grupo de juvenil de 15 a 16, 17 anos. Muito mais do que eu. E tentando. Ele também obedecia. Não obedecia, não. Se obedecesse, eu tirava de campo. É que vou tirar você de campo. Se você não favorecer, se você não jogar bem, eu vou tirar você. Eu era bravo, irmão. 12 anos de idade. Então, Deus ali me dava a entender que eu já tinha um espírito de liderança. E Deus trabalhou para que eu pudesse ser isso que hoje nós conseguimos alcançar em algumas coisas. Quantos ministérios aí estão fruindo aí, vindo do meu ministério, da minha liderança? Está entendendo? Tem pessoas lá fora que eu falo isso por mim, que podem estar aqui conosco, mas precisamos nós
pararmos tudo para clamarmos em favor dessas vidas. Em vez de ficarmos, quanto mais nós reclamarmos, quanto mais nós lamentarmos, mais o diabo vai ganhando espaço. E Bartimeu só tinha uma solução. E clama. Até que Jesus para tudo. Sabe, irmãos, para você parar Jesus, depende do que você está clamando. Se o clamor é verdadeiro, ele vai parar. Ele parou o tempo, né, o sol, para dar vitória a Israel. Lembra de Josué? Que eles tinham que, se escurecesse, os inimigos iam se esconder, ia vazar embora. O que Deus faz? Não. Josué falou assim, Senhor, temos que vencer ele. Ele clamou ao Senhor. Portanto, noite, sossega aí, noite. Escuridão, sossega aí, escuridão. Até nós vencermos os nossos inimigos. E assim aconteceu. O relógio de Acais mudou. Deus, quando quer, Deus ele para tudo em favor de nós, meus irmãos. É só nós clamarmos a Ele. Se nós clamarmos a Ele, Ele vai parar. Ele para o mundo, Ele para tudo. Só depende de nós. Ele cruza os braços e disse, quem vai movimentar o braço do Senhor? Quem vai movimentar o Senhor? Quem vai fazer que o Senhor movimente os seus braços em nosso favor? É o nosso clamor. E muitas pessoas aí fora não estão mais glorificando a Deus, porque muitos de nós, às vezes, estão vivendo, sabe, de uma forma como fôssemos iguais ao mundo. E nós não somos iguais ao mundo. Pelo menos Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para sermos a mudança, para ser o diferencial deste mundo. Para pessoas olhar para nós e vermos que existe algo muito superior na vida dessa pessoa. Um toque, uma palavra, um olhar. Tudo pode mudar a vida de pessoas lá fora. Vidas que estão amarguradas, presas, oprimidas, somente vão envolvidas no submundo deste mundo que é o pecado. E nós temos a solução. Mas Deus não vai dar a solução, Ele só vai dar em favor de nós. É por isso que não adianta ficarmos aí, fazermos política evangélica. Deus vai te curar. Deus vai fazer. Tem aí a política? A política do Deus vai fazer? Mas a coisa não acontece. Deus não faz nada. E as pessoas começam a olhar para o mundo, sabe? Olhar para a igreja e dizer, mas que igreja é essa que Deus não faz nada? Mas Deus quer fazer. Basta nós nos posicionarmos, clamarmos a Deus como devemos clamar. Observe o que o texto fala. Eles clamaram ao Senhor. E depois que eles clamaram, que Bartimeu clamou, ele recebeu a visão. A perguntinha de sempre que Deus vai fazer quando nós clamarmos, ou você clamar, Ele vai perguntar, meu filho, minha filha, o que você quer que eu te faça? Lembra de uma coisa, a tua resposta tem que estar no seu coração e não na sua boca. Nunca se esqueça de um detalhe muito importante. Deus conhece o nosso interior. Ele prova os nossos pensamentos e esquadrinha o nosso coração. A fé, ela não vem daquilo que eu acho que Deus pode fazer. Porque eu posso dizer, se eu for perguntar aqui, tivesse aqui uma multidão de pessoas, vamos dizer assim, 1 milhão de pessoas aqui, eu fosse perguntar, você crê que Deus cura? Vou fazer um coral. Sim! Você crê que Deus liberta? Todo mundo vai levantar a mão e dizer que sim.
Porque todo mundo crê, todo mundo diz que pode fazer isso. Mas não está no coração, não está na alma o querer. E ele vai perguntar o que quer que eu te faça. O que Bartimeu queria, que tudo que ele queria era simplesmente a única coisa: ver, enxergar. Numa simbologia aqui, ou analogia, conforme vemos entender, o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios 4,4 que o Deus dos séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja a glória do Senhor resplandecer. Hoje, não temos que julgar ninguém lá fora. Ah, fulano não quer nada com Jesus. Com certeza, eu vou te garantir que ninguém quer nada com Jesus, porque estão cegos. Eles não conseguem enxergar. Entendeu? Como é que, irmãos, nós temos que chamar a atenção deles para isso? Como é que chama a atenção de alguém, de uma criança? Já viu como chama a atenção de uma criança? Alguma coisa, tem que fazer alguma coisa para prender ela até nós. Esses dias eu não lembro onde que eu ensinei isso ou não, mas não sei se eu vou lembrar detalhes que eu vou falar aqui agora sobre isso. Ah tá, agora eu me lembrei, né, do curso Evangelismo de Oração. Interessante. Muitas pessoas que acham que quando vai evangelizar, pastor Sevira, pastor Cris, irmãos, acham que chega lá e, olha só, Jesus te ama, ele quer salvar você. Olha, vem para a igreja, vamos para a igreja. Não é assim? Não é assim que a gente faz? É errado. E o que acontece? Nunca vem para a igreja, né, irmão? Porque você já entrou, já é de sola em cima do cidadão. O Jesus ensina é o contrário. Se você for lá ler o capítulo 9 e 10 de Lucas, ele vai explicar sobre isso. Ou num contexto na dança de Jesus. Antes de tudo, para você trazer alguém para a igreja, você precisa ser amigo dessa pessoa. Quer ver? Vai lá, um bom dia, uma boa tarde, tudo bem? Você vai bem? Tudo bem? E aí vai. Outro dia, boa tarde de novo, bom dia. Aí outro dia você vai, usa a carisma, né? Ajuda, aí precisou de ajuda. Você vai lá e ajuda. Bom, tem uma coisa que lá em casa não aceita. Um dia tem um vizinho lá em casa, perto de casa lá, que ele estava com problema, caiu, aí me chamaram para levar para o hospital. Assim, vamos para o hospital. Vaguinho, lá, porque lá estamos chamando Joaquim, né? Vaguinho, faz o seguinte, você pode, depois a gente vai de Uber. Eu não vou sair daqui, eu só saio daqui com ele para levar ele para casa, né? Tá bom então. Eu fiquei lá no hospital até ele ser atendido. Então a gente tem que criar situações para as pessoas verem que porque quando você for, porque a última instância, o último passo é simplesmente quando ele vai se despertar e espontaneamente dizer assim, é automático, não vai precisar você chamar ele para a igreja. Mas às vezes a gente parece que a gente é um pouco meio antipáticos ou apáticos com as pessoas que estão lá fora. E elas não conseguem enxergar isso em nós. Enxergar a beleza do Evangelho. Para eles o Evangelho é simplesmente a loucura que é lá fora. Não o Evangelho que nós aprendemos aqui dentro. Bartimeu, ele tinha isso, olha. Ele pode me curar. Só Ele pode me curar. É isso que nós temos que fazer que as pessoas entendam lá fora, que é só Jesus pode curar. E quando eles enxergarem isso, né, as igrejas vão encher não de pessoas que vão apenas vir para cantar, pular, exaltar, que é muito bom isso. Hoje, pastor Cirilo, hoje é redentor, hoje, né? Gostei hoje, hein? Eu só bati palma porque a mão não deixa, rapaz. O braço não quer deixar eu bater mais palma mais. Rapaz, esse braço meu aqui é só Jesus. Ore por ele, me ajuda em oração para ver se Deus curar esse braço aqui. Né? Misericórdia.
Não posso nem mais brigar com a mulher mais. Se a mulher quiser me encarar, eu tenho que correr dela, porque eu sou um cara que eu gosto só, né? Ela é mais forte do que eu. Entendeu? Então, entendeu? Não é somente isso que é a igreja. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é um lugar onde eu li. Eu queria, e a gente fica pensando se é isso mesmo, né? Aí eu passei numa igreja hoje, perto de uma igreja, e disse, olha, igreja falou de tal, não vou dizer o nome, né? Lugar de misericórdia. Eu pensei, será que ali é lugar de misericórdia? Não, eu queria dar um pulinho lá, né? Os irmãos são misericordiosos mesmo, né? O que é misericórdia? É outro ponto importante, né? O que é ser misericordioso? É a mesma coisa que ser compassivo. É se doer em favor de vidas da outra pessoa. É você sentir a dor da outra pessoa. Isso é ser misericordioso. E a Bíblia fala, Jesus falou assim, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, precisamos viver isso. O clamor que resolve tudo, é o clamor que vai dar solução a vidas, a nossa vida. Eu sempre falo que, antes de tudo, para eu ter êxito neste mundo, ou qualquer ação, eu preciso ter êxito, primeiramente, na minha vida. Será que Deus tem ouvido as minhas orações mesmo? Ou eu sou o tipo que só falo, mas eu mesmo lá fora não vivo isso? Eu falo que Deus é misericordioso, mas eu não mexo, não pisa no meu calo não, meu. Se pisar, vai dar problema, né? Será que quando alguém bateu o pé para mim, né? E hoje em dia a gente está vendo isso acontecer, gente, nós que dirigimos, né, irmã Conceição? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o que tem mais nessa história daqui é pessoa que não ama problema, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu fico na minha, e onde eu estava trabalhando e pensando, meu Deus, se nós obedecêssemos os limites da vida, nós teríamos menos problemas desse tipo. O que são os limites? Os apresentados por Jesus no capítulo 6, 7 de Mateus. É só olhar para ele. Ele apresenta limites. Esses limites são para a gente possa entender como vamos viver. Até para clamar a Deus, nós temos que ter consciência dos limites, porque a gente não pode clamar a Deus além dos limites que é posto para nós. Bartimeu estava limitado aqui. Ele entendia isso. Ele é o filho de Davi. É ele que tem a raiz de Davi, do reinado, da soberania. Ele tem o controle de tudo. Eu reconheço ele como o meu Senhor, o meu Rei. E aí, ele clama. E o mais interessante é que quando ele pergunta a Bartimeu, o que quer que eu te faça? Ele responde, eu só queria uma coisa, Senhor. Eu só queria ver de novo. De tanto que ele já, alguma coisa levou ele à cegueira, né? Eu só queria ver de novo, Senhor. Eu não quero uma conta bancária cheia. Eu não quero um carro novo. Às vezes eu não quero nem mais carro mais na minha vida. Não quero nem nada disso não quero nada bem de material. Eu só quero ver, é só isso que eu quero só. Eu só preciso ver. Eu preciso enxergar, eu preciso viver. E hoje nós todos precisamos entender isso de uma outra maneira também possível, que é a maneira do avivamento. Eu preciso ver a vida, eu preciso viver. Quantas vezes nós estamos não mais vivendo, estamos apenas... Tem aquela pessoa assim, aí pergunta para ele assim, como você está indo, meu irmão? Como você vai? Como é que você está? Aí a pessoa responde, estou indo. Aí.
Estou caminhando. A gente entende que uma coisa não está errada com todos nós. A gente precisa viver, respirar, entender que a vida ela é muito mais do que nós imaginamos que ela seja. E nós estamos precisando ver a glória de Deus. Paulo ele diz em Romanos 8:18: as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Existe para todos nós aqui, independente, até para os que vão nos ouvir futuramente, existe algo muito grande que Deus quer nos dar. Muito mais do que nós imaginamos. Não vamos nos conformar em ver os seus entes queridos em casa. Também não vamos ficar perturbando eles para ir para a igreja, né? Mas vamos clamar ao Senhor. Senhor, eu quero vê-los na sua casa. Eu quero vê-los louvando ao Senhor. E assim continuamente clama e não para de clamar enquanto o Senhor disse. Quando o Senhor não parar e dizer assim, o que queres que eu te faça? Enquanto Ele não faz isso, porque às vezes Deus nos testa, né? A nossa perseverança, às vezes nós somos perseverantes mesmo, e quer nos provar a nossa fé também. Vamos clamar a Ele. Vamos dizer abertamente e claramente, se for preciso, vá para o monte, se assim puder ir, vá para um lugar reservado, grita, esperneia lá em cima. Se você não pode fazer isso na sua casa, arruma um lugar que você possa gritar. Joga aquilo fora e te prende dentro de você. E clame ao Senhor. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha só onde Deus vai levar-nos além do nosso clamor. Além de Ele atender o que você está clamando a Ele vai ainda entrar no oculto, no secreto. Aquilo que você nem imagina que você está mais precisando, Ele vai entrar lá dentro e dizer assim, ó, eu vou dar mais para você. Eu vou te abençoar com mais coisas ainda. Não é só a visão que eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar a plenitude de tudo. Vou fazer você enxergar tudo e viver tudo em mim. Está na hora de nós fazermos isso. Para que vocês não saibam, hoje é 3 de maio de 2026. Se chegaram a entender que onde nós chegamos, a pergunta é: chegamos em maio, quase na metade do mês que vai ser a metade do ano, que é o mês que vem. Por esse tempo todo, o que eu tenho falado com o meu Deus? O que eu tenho dito para Ele? Ou tenho esperado que Ele venha a mim? Não, irmãos. Não espere somente para isso. Deus já está fazendo muito por nós, nos guardar de todo mal. Se você quer, você vai ter que clamar. Faça como Jesus ensinou sobre a oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, fale em secreto com Ele, porque em secreto Ele te recompensará. É só isso só. Esqueça tudo. Os filhos dormiu, o marido saiu, a esposa não está em casa. Aproveita. É agora. Muitas pessoas às vezes pensam que saiu alguém, né? Quando sai alguém, quer já adiantar o serviço, não adianta o serviço nenhum. Vai clamar a Deus, porque Deus te dá a oportunidade de você clamar a Ele. Desafio vocês para isso. Deus nos desafia para isso. A cada dia. Você quer ver algo acontecendo? Então é hora de nós acordarmos. É hora de nós nos despertarmos para esse fim. O fim de vermos a obra de Deus confirmada
das nossas mãos. Aí você vai ver o quanto você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus, você já viu ela? Sabe o que é a glória de Deus? Então, esse é o nosso alvo, a glória de Deus, na sua plenitude. Moisés, incansavelmente, ele disse: Senhor, eu quero ver o Senhor. Aí Deus veio para Moisés: Moisés, você não pode me ver, porque se você me ver, todo homem que me vê vai morrer. Moisés disse: mas é isso que eu quero mesmo, eu quero morrer mesmo. Nem que eu morra, mas eu quero ver a sua glória. Isso chamou a atenção de Deus. Aí Deus, esperto, né? Como de sempre, nosso Senhor, ele é magnífico, ele põe as mãos nos olhos de Moisés. Já viu? Já brincou com criança já? Né? A gente bota as mãos das crianças assim e fecha aquela. E você vai abre uma gretinha na mão, né? Faz elas enxergarem. Deus fez isso com Moisés. Ele viu a sombra de Deus passar. Tem ideia do que é isso, irmãos? É muito mais. Eu não consigo nem descrever o que isso pode significar para mim. Imagine para Moisés ver que ninguém viu Deus até hoje. Ah, mas Jesus se encarnou no homem. Deus se encarnou no homem para vir até nós. A essência de Deus só veremos quando chegar no céu. Mas você pode enxergar aqui também. Você pode ver a glória de Deus aqui também. Busque isso, irmãos. Busque isso. E para isso acontecer, nós precisamos enxergar Deus. Enxergar Deus como a Bíblia nos ensina. Vamos concluir dizendo o que Jesus disse lá no capítulo 7, no versículo 38. Por favor, irmão, posso seguir? Vamos lá. Então, vamos lá. Para que todos nós podemos ler junto. João capítulo 7, verso 38. Olha só. Olha o que diz, que texto lindo. Oh, eu amo esse texto. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que significa isso? Você vai fluir Deus dentro de você. Você vai respirar Deus. Você vai soprar Deus. Você vai aspirar Deus. Você vai soprar Deus. E assim, sabe? Sempre. Porque você não está crendo como diz outras pessoas. Está crendo como diz as Escrituras. É crer. E Bartimeu, ele entrou nesse sistema aqui, ele creu, tanto que ele viu a glória de Deus, a cura. Ele conseguiu ver. E diz também que todos glorificaram a Deus, juntamente com Bartimeu. E por isso que é hora de nós vivermos isso. Não vamos apenas ler a Escritura. Ah, foi bonito, gente, aquela história de Bartimeu. Que história, gente. O pastor pregou sobre aquela história. Eu amei a história. Não, eu não quero que vocês amem a história. Eu não quero que vocês fiquem encantados pela história de Bartimeu. Eu quero que vocês vivam o que Bartimeu viveu. Essa é a intenção minha pregar essa mensagem aqui hoje. É que vocês vivam isso. Senhor, como é que é ver a tua glória? Como é que é sentir a sua glória? Como é que é andar no meio da sua glória? Os 3 companheiros de Daniel estavam lá, não se prostraram. Todo mundo se prostrou, menos eles. Esse é o segredo. Aí eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Ainda Nabucodonosor, com raiva, ainda mandou colocar 7.000 vezes, sei lá, mais lá, para poder aumentar mais ainda a quentura do negócio. O que chama atenção? Os soldados com um pingo de fiasco de fogo foram mortos. Eles entram na fornalha.
e estão passeando na fornalha. Nada aconteceu. Quando você sai do fogo, você sabe que você cheira aquele negócio, aquele vapor, né? A fumaça, né? Nem isso eles cheiraram. Nem isso aconteceu com eles. Não queimou um cabelinho do corpo deles. É para vocês vão ver, e isso é a glória de Deus. Deus é isso que Ele quer. Ele quer que todos nós vivamos. E vivemos a glória dele. Não é somente, como eu falei inicialmente aqui, a mulher a mulher do fluxo de sangue, ela disse, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Não é apenas dizer assim, aquela mulher, ela tem uma fé, né, muito boa. Não é isso. Não é para isso que nós pregamos. É para você ficar encantado com aquela mulher, não. É para você entender que ela foi curada e você também pode ser curado em nome de Jesus. A tua família pode ser liberta em nome de Jesus. Lembra do carcereiro? Será salvo tu e a tua família. Paulo sai lá de longe, do outro lado do mar, a ir lá para Filipos para falar isso para aquele carcereiro. Às vezes Deus pode fazer isso. Ele quer que você, em primeiro lugar, não adianta a gente ficar saindo daqui hoje, eu vou pregar o evangelho, eu vou agora falar, eu vou orar pelos enfermos, eu vou orar pelas pessoas serem salvas. Não, esse não é o primeiro passo que eu estou pregando que você faça isso hoje. O primeiro passo é, Senhor, eu quero viver, sentir a sua glória. Lembra de Isaías? Isaías viu a glória de Deus. Primeira coisa que aconteceu com ele. Vou morrer. O anjo foi lá, queimou seus lábios, na brasa do altar. Porque tudo que acontece após a glória de Deus é automático. Lembra que ele perguntou para depois que ele é impactado com a glória de Deus, Deus diga para ele assim, olha, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías está já impactado, cheio da glória de Deus, vivendo a glória de Deus, e se eu estou aqui, pode me enviar para onde o Senhor quer que eu vou. Independente. Quer ver uma coisa que para nós pensarmos um pouquinho? Deixa eu ver a hora que hoje eu estou te perdoando. Quer ver uma coisa que nós precisamos, para ter uma ideia, aonde nós falhamos? Se Deus chegasse para você aqui hoje, pense em você aqui agora. Eu estou falando com várias pessoas, mas vou ser específico, pense em você. Meu filho, ou minha filha, estou agora te enviando até aquele lugar onde o tráfico ele está operando. E você vai pregar para o traficante neste momento agora. Se fosse agora, você iria? Não, me responda. Você iria lá falar com o camarada? Está entendendo? Quem está envolvido com a glória de Deus, ele não vai perder tempo. Ele vai. Ele não vai ter medo de nada disso. Está entendendo? É isso que Deus está falando conosco hoje. Senhor, eu quero não apenas viver, eu não quero apenas ver, eu quero tudo, eu quero estar envolvido com a sua glória. Aí você vai ver como a sua vida vai mudar, o seu ânimo vai mudar, a sua forma de pensar vai mudar, a sua forma de orar vai mudar, as coisas vão mudar para a sua vida. E você vai clamar ao Senhor. Deus vai parar tudo em seu favor. E só vai as coisas andarem quando Ele operar na sua vida, na sua família. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus? Vamos. Feche seus olhos assim muito agora. Isso.
Feche seus olhos agora. Eu queria que você agora desligasse de tudo que está lá fora. Os olhos fechados é uma forma de a gente se desligar completamente de tudo mesmo. Isso. Se desliga de tudo agora nesse momento. Perceba o quê? Pensa um pouco naquilo que você pode ser para Deus. Veja o que você pode fazer para Deus. Como Ele pode, o que se você clamar a Ele neste momento agora, a glória dele pode vir sobre você agora. Você é tocado pela glória dele, toque dele. Aleluia. Um toque que faz a diferença. Um toque diferente. Meu Deus, aí estão teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. O clamor pode mudar muita coisa na nossa vida, nós sabemos disso, Senhor. Mudou para Bartimeu, como mudou para muitas pessoas que nós lemos na tua escritura. Eles foram tocados, viram algo maravilhoso acontecer. Como até mesmo aquele leproso, Senhor, que disse para o Senhor que se tu quiseres, tu podes me curar, tu pode me purificar. E nessa luta que estamos, ó Deus, para poder ministrar sobre ele de teus filhos, ó Pai. É o Deus que sonda os corações, esquadrinha a mente, sabe a intenção, sabe a razão, o propósito com a qual eles estão te falando nesse momento, Senhor. Eu quero te pedir nesse momento que envolva-os com essa presença maravilhosa, viva, Senhor. Que o Senhor e o Espírito Santo possa envolvê-los de tal forma que eles possam entender que a sua glória já está nesse lugar, Senhor. Aí está teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Envolve-os, ó Deus, envolve-os, ó Deus. Não sai daqui somente dizendo que é, Deus, uma história mais bonita que fomos contada, mas que eu possa viver a minha própria história com o Senhor, meu Deus. A história de saber que o Senhor se manifestou em minha vida, que veio sobre mim a sua glória, a tua majestade, o Senhor reina na nossa vida, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Espírito Santo, somos somente teus, Senhor. Somente teus, Senhor. Somos somente teus, Senhor. Nesse lugar que hoje estamos aqui para podermos, sim, Senhor, sair daqui hoje clamando por Senhor aumentar a nossa vida, na sua glória venha sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, meu santo Deus, em nome de Jesus. É o Deus que conhece todas as coisas. É o Deus que a qual nos convence. É o Deus que a qual muda a situação, muda a história, muda corações, muda a mente. E aqui estamos, ó Deus, para podermos desenvolver com essa mudança, Senhor. Uma mudança especial.